Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, sou professor de Geografia e sejam bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Na aula de hoje vamos falar sobre o território mineiro em mapas, conteúdo este que faz parte do PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Se prepare que nós vamos fazer uma viagem no tempo através dos mapas de Minas Gerais, mapas dos aspectos naturais, econômicos, ou seja, vai ser uma aula super interessante para a gente conhecer ainda mais o nosso estado. Tá? E qual que é o objetivo? Conhecer as características naturais, sociais, históricas e políticas do estado de Minas Gerais, a partir da interpretação dos mapas. Vocês vão perceber que, através dos mapas, nós conseguimos construir uma linha do tempo super importante do nosso estado. E vamos ver também a importância do estado de Minas dentro da história do Brasil. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos situar, né? Minas Gerais está localizada na região sudeste do Brasil, tá? Faz fronteira com os estados da Bahia, estado do Espírito Santo, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, Goiás, também aqui com o Distrito Federal e na pontinha aqui, ó, com o estado do Mato Grosso do Sul. Muitas vezes nem é falado, mas sim, Minas Gerais também faz fronteira com o estado, né, do Mato Grosso do Sul. É um estado, como diz, que está localizado na região sudeste, que é considerada uma das regiões mais desenvolvidas do país. Outro ponto importante também é que quando falamos de Minas Gerais, falamos sempre do estado cheio de rodovias, né, como esse mapa. Trouxe esse mapa aqui para mostrar, né, que dentro do nosso território nacional, muitas rodovias passam pelo estado de Minas, né, o que torna então o estado de Minas um centro, né, um polo atrativo quando nós falamos da distribuição de transportes ou na entrega, no fluxo de pessoas e transportes do país. Mas antes de a gente continuar a nossa viagem, né, nosso conhecimento do estado pelos mapas, quero trazer alguns dados que são super importantes para a gente compreender melhor ainda o estado de Minas Gerais. Vamos lá. Nossa área do estado é de 586.521,123 quilômetros quadrados. Tá? É o estado que fica atrás em termos de área do estado do Amazonas, Pará e Mato Grosso. Ou seja, nós somos o quarto estado em termos de área dentro do território nacional. De acordo com o censo do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, Minas Gerais tinha 19.597.330 habitantes. Agora, para 2020, a nossa estimativa é que a nossa população chegue a 21.292.666 habitantes. No caso, o estado de Minas é o segundo estado com maior número populacional do Brasil, perdendo apenas para o estado de São Paulo. Dessa população, podemos dizer o seguinte, que a maior parte dela está localizada onde? No estado de Minas está localizada nas áreas urbanas. Então, entre 16 mil e 18 milhões de habitantes, entre 16 milhões e 18 milhões de habitantes vivem aonde? Nas áreas urbanas. Isso de acordo com o censo de 2010. E a outra parte, na menor parte, cerca de entre 2 milhões a 3 milhões de habitantes, vivem na área rural do estado. Bom, a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas distribuída ou de habitantes distribuída pelo nosso território é de 33,41 habitantes por quilômetro quadrado, sendo que 50,8% dos habitantes são do sexo feminino e 49,2% dos habitantes são do sexo masculino. E o nosso IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano, é de 0,731. Um índice que coloca Minas Gerais entre os estados entre muito alto e alto dentro do IDH brasileiro. Tá? Esse IDH coloca o estado de Minas em 9º lugar no ranking nacional. Professor, você falou que nós vamos conhecer o estado de Minas através de uma linha do tempo com mapas, e até agora eu só vi 2 mapas. Pois bem, agora nós vamos conhecer um pouco Minas e conhecer um pouco mais da nossa história até os dias de hoje. Vamos começar lá quando os portugueses chegaram no Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, né, o país, é importante lembrar que o território brasileiro era dividido por um tratado. Né, os portugueses e os espanhóis dividiram o globo através de um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Então, quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, eles tiveram que dividir o território brasileiro em capitanias, ou em áreas, né, de ocupação. Então, perceba que você vai ter capitanias desde o norte, né, no caso seria a capitania de Pará, até a capitania
do Rio de Janeiro e depois a de São Paulo, chamada então, até então de São Vicente. Percebam que no mapa nós não temos ainda, né, a configuração do estado de Minas Gerais. Imaginando aqui onde seria Minas Gerais estaria aproximadamente nessa região aqui. Mas no início, né, no início das capitanias, no início do século XVI, Minas Gerais não constava, né? O estado de Minas nem passava na cabeça dos portugueses que seria então construído ou constituído. No século XVII, então, os colonizadores, os portugueses, começaram a ocupar outras áreas do território nacional. Tá? Então, iniciaram primeiro pelo litoral brasileiro. Mas a partir do século XVII, então, eles começaram a avançar pelas margens do rio Amazonas. Tá? É importante nós observarmos nesse mapa também que nós já temos duas formas de ocupação. Nós já temos as áreas que eram conhecidas relativamente, que eu estou marcando aqui através, que são as linhas pontilhadas, e as rachuras, né, que são essas áreas próximo ao litoral, elas não eram só conhecidas, mas elas já eram povoadas, ou seja, já tinham pessoas vivendo ali, os portugueses já estavam transformando aquele espaço. Percebam também, nesse mapa, que o Rio São Francisco, né, a margem do Rio São Francisco, também começava a ser explorada. Tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque é a partir dessa ocupação, nesse conhecimento, dessa exploração sobre o São Francisco, que os portugueses irão chegar à região de Minas Gerais. E aí irão conhecer o quê? As pedras preciosas e o ouro. E a partir daí, o Brasil, que até então era um país, né, era uma colônia focada na produção de cana-de-açúcar e na pecuária, começa então a ter um novo patamar de exploração. Então, entre o século XVII e o século XVIII, já dá para perceber aqui pelo mapa, que o norte do Brasil já foi bem explorado, já foi bem conhecido. Tá? O legal desse mapa, né, que ele vai mostrar, em vez de ele mostrar as nossas áreas ocupadas, ele já começa a mostrar onde já tem alguns vilarejos e algumas cidades já organizadas. Por exemplo, toda a região litorânea você vai perceber que já existem cidades, como por exemplo a cidade de Salvador, Ilhéus, Santa Cruz, Porto Seguro, Vitória, que está no Espírito Santo, a cidade do Rio de Janeiro e região de São Vicente. Mas olha só, já que estamos falando de Minas Gerais, aqui ó, já temos o quê? A criação da cidade de Mariana. E Mariana é uma cidade que pertence ao território mineiro. Já no século XVIII, percebo que o território nacional já está totalmente transformado. Tá? Ele já foi ocupado ou conhecido em outras áreas, então já foi conhecido não somente na região norte do Brasil, na margem do Rio Amazonas, também não somente aqui na região do São Francisco, mas você já vai ter outras áreas dentro da região nordeste, você vai ter áreas aqui na divisa entre a região norte e a região nordeste brasileira e também na região sul. Como disse, como o nosso foco é o Minas Gerais, percebo então que nós já temos então Mariana, cidade de Mariana, já temos outros vilarejos formados, né, e construídos, e principalmente Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto. Perceba então que agora sim nós temos uma organização, já temos cidades, né, já temos locais que são conhecidos até hoje. E agora no século XVIII é interessante falar que Minas Gerais já é um protagonista dentro do processo de exploração e dentro da economia brasileira. E como eu consigo provar isso através desse mapa? Vou estar mostrando para vocês aqui uma área, né, estou destacando essa área aqui para vocês, que hoje ela é conhecida como Estrada Real. E por que Estrada Real? Porque no século XVIII a capital brasileira já é o Rio de Janeiro. Tá? Já é o Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro? Porque todo o escoamento de ouro e pedras preciosas iriam ficar mais próximo da capital, sendo na cidade do Rio. Então percebo então que a Estrada Real ela já estava funcionando e vejam como que já era ocupada e já era constituída toda essa área. Tá? Para facilitar a nossa visualização, eu trouxe aqui um mapa da Estrada Real. Né? A Estrada Real ela começa ali próxima a Diamantina, então ela vai indo à direção sul, passando aí pela região do quadrilátero ferrífero, chegando então à cidade de Paraty e também chegando a região do Rio de Janeiro. Perceba então que, se a gente comparar aquele desenho, aquele destaque com o mapa da Estrada Real,
que eu estou mostrando para vocês, percebo que Minas Gerais já estava em formação, já tinha o seu poder, já tinha o seu destaque político naquele período. Bom, eu gosto muito desse mapa. E por que eu gosto desse mapa? Esse mapa é de 1778 e ele mostra, ou seja, nós estamos falando do século XVIII já, e ele mostra, ele é uma representação da ruptura de Minas Gerais com outras capitanias. Tanto que o mapa chama Capitania de Minas Gerais de 1778. Por que esse mapa era importante? Porque até então Minas Gerais pertencia a uma outra capitania, a Capitania de São Vicente ou Capitania de São Paulo. Esse mapa, então, ele demonstra, né, essa ruptura, o momento que Minas Gerais ela é formada, ela é construída. Então percebam, eu vou fazer um destaque bem legal aqui para vocês. Percebam aqui, ó, que nós já então temos o limite entre Rio de Janeiro, hoje Rio de Janeiro, São Paulo, o limite com Goiás, né, e o limite com os estados, né, no caso seria a Bahia e o Espírito Santo. Percebo que, olhando pelo limite, o nosso território ele não parece com o que nós conhecemos hoje, mas é sim um grande marco, né? É um documento que mostra muito bem como que era Minas Gerais no século XVIII, no ano especificamente de 1778. Bom, se em 1778 era assim, já no Brasil República, falando em 1889, Minas Gerais ainda já tem quase o seu formato como nós conhecemos na atualidade. Tá? Então percebam, o estado de Minas já está aqui próximo a São Paulo, Rio, né? O formato dele está muito próximo do que nós conhecemos. E, atualmente, o nosso mapa político, né? O mapa político de Minas, que agora sim, nós já temos um mapa como o estado de Minas como nós conhecemos, né? O estado de Minas como nós compreendemos e estudamos por muito tempo. Bom, depois de falar de vários aspectos históricos da construção do nosso território, vamos conhecer um pouco os nossos aspectos naturais, né? Minas Gerais é um estado riquíssimo, né? Uma diversidade natural muito grande, né? Tanto que ele é conhecido por essas características e outras, né? Como as características históricas. Então vamos lá, essa bela imagem lá de Diamantina, né? da Serra, se não me engano, essa cachoeira fica localizada no município de Diamantina, ou seja, faz parte ali da cadeia do Espinhaço, né? Um lugar maravilhoso, tem uma vegetação de cerrado rupestre, mas essas denominações eu vou estar deixando para uma outra aula. Bom, já que estamos falando de aspectos naturais, olha só que legal. Minas Gerais, gente, apresenta uma diversidade, como disse, de vegetações, né? Do meio ambiente. Então perceba aqui, ó. Ao norte nós temos a formação de caatinga, tá? De caatinga. Característica muito comum, né? Ah, professor, mas eu achava que caatinga era só na região nordeste. Não, a caatinga ela se estende até o norte de Minas, né? Nessa parte central para oeste aqui, nós temos a formação, tá? Formação de cerrado. Sim, Minas Gerais também tem o cerrado como sua vegetação predominante. E da parte central para o leste, né, voltado aí para o oceano, nós temos então a formação da Mata Atlântica. Tudo bem? E alguns pontos do estado de Minas Gerais, entre eles Belo Horizonte, você vai encontrar um tipo de cerrado também chamado Campo Cerrado, com umas variações como cerrado rupestre, entre outros. É legal falar de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte está numa área de transição. Então aqui você consegue ver tanto uma vegetação de Mata Atlântica, quanto uma vegetação de cerrado. Então aqui você consegue ter essa diversidade muito mais visível do que em outras regiões do estado. Bom, já que falei de vegetação, não posso deixar de falar das nossas bacias hidrográficas, né? O estado de Minas ele é rico em bacias hidrográficas, é um estado rico em hidrografia, né? Temos como principal bacia hidrográfica a bacia do Rio São Francisco, tá? É uma bacia que nasce em Minas Gerais, tá? Tem suas nascentes em Minas, mas essa bacia ela caminha em direção à região nordeste, desaguando no Oceano Atlântico lá, entre o estado de Sergipe e o estado de Alagoas. Também temos a bacia do Rio Doce, que liga o estado de Minas até o Espírito Santo. Uma outra bacia super importante é a bacia do Rio Jequitinhonha, né, que é uma região
é bem importante, temos culturalmente, tem uma dinâmica climática diferente dentro do nosso estado. A bacia do Rio Paraíba, que vai em direção aí às regiões centrais do território nacional, e a bacia do Rio Grande. Porém, eu estou citando só algumas principais bacias. O estado de Minas Gerais possui outras bacias ou complementos, né, de bacias que desaguam em outras bacias importantes dentro do território nacional. Então vale a pena a gente estar conhecendo. São várias, vejam aqui na legenda, mas essa eu quis dar um destaque, são aquelas que apresentam um maior volume de água, estão mais próximas das áreas urbanas dentro do estado. Esse aqui é um mapa de relevo, né, um mapa bem tranquilo para a gente compreender o relevo. Vou estar destacando aqui os nossos picos, né, principalmente nas regiões centrais, aqui perto de Belo Horizonte, no sul de Minas e na parte central. Eu quero dar um destaque, vou passar uma linha aqui só para a gente confirmar. Né, essa linha está relacionada com a estrutura da Serra do Espinhaço. Se alguém falar para você que Minas não tem montanha, pode falar que tem. Sim, Minas tem montanha. Que é isso, professor? Pois é, confirmo para você. Minas tem montanha sim. E por quê? No passado, temos que lembrar que o relevo do Brasil é antigo e desgastado. Então, no passado, houve movimentos tectônicos, né, movimentos convergentes, divergentes. E lembrando que as montanhas modernas, chamadas dobramentos modernos, fazem parte do quê? Dos dobramentos que aconteceram nos últimos milhares de anos para trás. Minas Gerais tem um relevo tão antigo, que ele teve uma montanha, porém, ao longo do tempo, com os agentes internos do intemperismo, com a chuva, com o vento, essa montanha ela foi desgastando. E o símbolo, né, o resquício, ou o resto dessa montanha, é a Serra do Espinhaço. Então, se alguém falar para você que Minas tem montanha, pode falar que tem montanha sim, mas em vez de você falar montanha, a dica é, nós temos dobramentos antigos. E dá o nome da Serra do Espinhaço, que aí sim você vai estar mandando super bem quando falar sobre relevo. Bom, falar rapidinho de Belo Horizonte. Belo Horizonte foi uma cidade planejada, lembrando que a nossa capital era Vila Rica, então quando houve um pensamento de modernidade, né, houve uma necessidade de criar uma capital moderna, criou-se então a cidade localizada até então na cidade, no espaço denominado Curral del Rei, e logo depois foi trocado o nome para Belo Horizonte. Percebo que Belo Horizonte ela foi planejada apenas da contorno para dentro. Tá? Então essa aqui, que é a nossa cidade, né, seria a cidade de Belo Horizonte, e toda a área ao redor seria uma área de produção para alimentar ou abastecer a cidade de Belo Horizonte. Veja o que aconteceu ao longo do tempo. Ao longo do tempo, a nossa cidade, o quê? Ela desenvolveu e muito. Percebo que nessa área vermelha que eu estou destacando aqui, é a área planejada. E todo o restante, né, do mapa é a cidade de Belo Horizonte. Bom, vamos relembrar então o que falamos nessa aula super especial referente aos 300 anos de Minas. Né? Nós aprendemos que a história de Minas Gerais está relacionada com a ocupação e construção do território brasileiro. Minas se tornou um importante centro econômico da colônia portuguesa. Vila Rica, hoje denominada Ouro Preto, foi a nossa primeira capital. Estudamos também que Minas Gerais apresenta uma diversidade de paisagens naturais. Os recursos naturais são explorados desde o século XVII até os dias de hoje. Né? Lembrando que no século XVII explorou muitas pedras preciosas e ouro. Hoje nós exploramos muito minério de ferro e outros metais metálicos e não metálicos dentro do nosso território. Belo Horizonte se tornou a capital do estado no ano de 1897. Tá? Então deixo aqui como sugestão a leitura do conteúdo do PET 300, né? Faça os exercícios que constam no PET. Caso tenham dúvida, liga pra gente, vai ser um prazer sempre estar respondendo as dúvidas de vocês. Eu deixo aqui então aquele abraço e nos encontramos na próxima aula.